Olá, vamos comunicar? Vamos falar sobre diálogo libertador. Eu sou Gilberto Vilela e é um prazer estar aqui com vocês para discutirmos a respeito de comunicação, a respeito de um diálogo que é libertador. Seja bem-vindo você que nos acompanha através do Facebook, seja bem-vindo você que nos acompanha através do Instagram. Durante os próximos 30 minutos, vamos dialogar. Lembrando que aqui é um diálogo, não é um monólogo, e é um diálogo libertador. Está chegando aqui a Adma, obrigado pela sempre presença, Adma. A Lívia Pousa chegando aqui. Lívia, obrigado pelo carinho. O Agnaldo Júnior chegando aqui também. O Cássio Ferretti, Cássio lá de Catas Altas. Obrigado, Cássio, que prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pelo carinho, pela presença. Está chegando aqui também a Genair. Oi, Genair. Sempre ótimo a sua presença aqui com a gente. Aqui no Facebook está a Joelma. Obrigado, Joelma, sempre dando um retorno, dando feedback a respeito das lives. Isso é muito bom. A Rosinha está chegando aqui também no Instagram. Obrigado, Rosinha, também sempre participando conosco. Fiquem à vontade para enviar o convite para mais pessoas participarem, para que a gente possa dialogar. Está chegando aqui também o Zé Ronaldo. Olá, Zé Ronaldo, chegando conosco aqui. Obrigado pela sempre presença também. É uma live em família. Então, fique à vontade para que a gente possa dialogar. Hoje, o nosso tema é um diálogo libertador. Ou seja, a importância do diálogo em nossa vida, para que a gente possa expor as ideias, para que a gente possa se comunicar de uma forma mais efetiva. Então, vamos dialogar, vamos comunicar. E é claro, lembrando a vocês que os nossos treinamentos de oratória, você que quer dialogar de uma forma mais profunda, participar de um treinamento de comunicação e oratória, estamos aí com vagas para que você possa participar desse treinamento individual, de forma presencial ou online, e coletivo de forma online. Então, está à disposição para que vocês possam participar conosco. Gente, na live anterior, nós comentamos um pouco a respeito de comunicação. Nós falamos um pouco o quanto é interessante que a gente preste atenção no outro enquanto o outro fala, o quanto as distrações prejudicam o processo de comunicação, e às vezes a gente ouve pelas metades. Isso acaba também gerando alguns conflitos, porque eu não ouço direito o que o outro tem a dizer, e às vezes até preparo já uma resposta para o outro, sem nem mesmo ter ouvido tudo aquilo que o outro tem a falar. Então, nós falamos um pouco a respeito disso na live anterior. Nós falamos um pouco também sobre o quanto é necessário e é imprescindível que eu tenha clareza nas coisas que a gente fala, para que a pessoa possa ouvir adequadamente aquilo que eu falo, porque não havendo clareza, a pessoa às vezes já tem alguma dúvida. Imagine, então, havendo clareza, a pessoa às vezes já tem dúvida. Imagine não havendo clareza. Nós comentamos, inclusive, que o óbvio é muito relativo, é muito pessoal. De repente, para você, uma informação é óbvia, para mim não é. Ou para mim é óbvio, para você não é. Então, daí a necessidade de pensar que o óbvio ele é muito particular. Ele não é uma questão coletiva. Nós falamos um pouco também o quanto é necessário a gente transpirar comunicação, aquilo que a gente quer passar para o outro, para que a gente possa combater a distorção, ou seja, colocar vida naquilo que eu efetivamente falo, defender aquilo que eu falo, mas isso eu demonstro através de expressões corporais, através de conteúdo que eu pesquiso, que eu busco aprofundar naquelas informações. Então, tudo isso nós vimos na live anterior. Nós falamos um pouco também sobre a questão de transformar informação em conhecimento. Quanta informação a gente tem hoje,
mas que na verdade nem sempre isso vira conhecimento. Nem sempre nós realmente internalizamos aqueles conteúdos. Então, se você viu a nossa live, né, no domingo anterior, que ótimo que vai ver no Instagram e também no Facebook. E se você não viu, vá lá para depois, hein, agora não, para você poder ver o conteúdo. Gente, quero aproveitar para agradecer as várias mensagens que recebi pelo Dia do Jornalista durante essa semana. Muito obrigado a todos aí pelo carinho. Zé Ronaldo está dizendo aqui no Facebook, ultimamente alguns veículos de comunicação não estão preocupados com a língua portuguesa. Há jornais, sites renomados com vários erros. O que você acha disso, meu nobre? Tá bom. Ok, Zé Ronaldo. Obrigado aí pela nobreza. Samuel tá chegando aqui no Instagram. Obrigado pela presença. Zé Ronaldo, realmente, eu observo muito isso de vários veículos de comunicação que não estão realmente preocupados com a questão da língua portuguesa. Tanto como jornais, sites renomados, vêm às vezes até com erros grosseiros. E é o seguinte, Zé Ronaldo, às vezes até existe uma preocupação em relação a essa questão da língua portuguesa, às vezes existe até uma preocupação realmente de escrever, mas pode acontecer, principalmente quando se trata de jornalismo ao vivo, de ocorrer mais erros do que o comum. Hoje tem dá um grande valor ao diálogo com quem está na internet, no rádio, na TV, e isso, às vezes, essa instantaneidade do jornalismo exige demais dos profissionais uma rapidez muito grande de escrever corretamente. Às vezes tem aquelas legendas, né? Aqueles GCs, que é o gerador de caracteres, quando você assiste a uma notícia, a uma informação, e ali então é mais fácil ainda você perceber erros. Outro dia mesmo eu vi um erro grosseiro em relação à crase, que é um assunto com certeza delicado, não é mesmo? A Adma, Genair, não é fácil realmente, exige muito da gente. Então a questão do imediatismo, a questão da correria ali no jornalismo, pode trazer uma questão de errar com maior frequência devido a essa pressa. Agora, a gente vê muito disso na internet, em textos que ficam lá expostos, então, e às vezes tem até um tempo maior para poder corrigir aquele texto. Então é o seguinte, eu vejo que isso é realmente preocupante. Isso é realmente algo que a gente precisa se preocupar, porque senão a gente acaba matando a nossa língua. Tem um detalhe que há de se considerar, que quando você fala ao vivo, no caso ali de repórteres, de apresentadores que até improvisam alguma fala, que não tem aquilo ali escrito para poder falar, é muito comum que haja, às vezes, uma questão de erro de concordância, que haja, às vezes, uma dificuldade para falar naquele momento. E ali a extensão ao vivo, a preocupação de elaborar um texto que seja de fato coerente, coeso, claro e com respeito às normas gramaticais. É igual eu aqui na live, por exemplo. Eu tenho uma preocupação muito grande em relação à questão do uso da língua portuguesa. E mesmo havendo essa preocupação, ocorrem alguns erros. Então, realmente, a sua observação, Zé Ronaldo, é muito pertinente, porque é preciso ter uma atenção muito grande em relação a isso, porque a influência dos veículos de comunicação sobre as pessoas é muito grande. Imagine, vou dar um exemplo aqui para vocês da influência dos veículos de comunicação. Se você prova
hoje, digamos que eu fazer uma prova e tivesse que dizer lá se a palavra Record, você acentua essa palavra? Ou é uma palavra, a pronúncia dela seria Record ou recorde? Se você observar, na Globo você ouve recorde. Na Globo você ouve recorde. Na Record você ouve Record. Então, com a palavra, professora Genair, Adma, quem mais quiser comentar. Então, olha só a responsabilidade. É correto Record ou recorde? Na Record você vai ouvir Record. Na Globo você vai ouvir recorde. Mas pense aí comigo. Recorde. Para eu dizer essa palavra recorde, eu tenho que verificar a questão que o Zé Ronaldo está falando aqui. Site da Globo, UOL, tem muitos erros. Às vezes você demora até para entender o contexto. Influencia demais. Imagino que há pessoas competentes para isso. Com certeza. É a questão, às vezes, de precisar fazer um texto e o outro ler, para que identifique os erros corretos. Os erros, né? Então, gente, no caso da palavra record e recorde, eu vou considerar que é uma palavra que não tem acento. Não tem acento. Então, para eu falar recorde, ela teria que ser acentuada, porque seria recorde, recorde. Então, seria uma palavra proparoxítona. Então, teria que ter acento, porque todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Agora, para eu falar recorde, teria que ter acento. Agora, o correto, então, seria record. Então, isso é um pequeno detalhe. Genair, outros professores que estiverem aí, que quiserem contestar o que eu estou dizendo aqui, ou complementar a ideia, fiquem à vontade, mas da responsabilidade que os veículos de comunicação têm ao fazer esse diálogo com as pessoas e o quanto isso pode prejudicar a nossa língua portuguesa. Eu mesmo li um livro há pouco tempo, e um livro bem pequeno, e depois eu enviei um e-mail para o autor questionando algumas frases que estavam no livro. E depois eu vi um conteúdo que alguns autores defendendo, mas a mensagem foi passada, mesmo havendo um erro de português aí. Não, tudo bem, a mensagem foi passada, mas para a gente daquela questão de que considera a leitura como algo muito positivo, para você aprender palavras novas, para você se envolver no conhecimento, então eu vejo que é uma responsabilidade muito grande. Vai acontecer erros? Sim, vão acontecer vários erros. Mas eu vejo que a gente precisa prezar muito pela responsabilidade. A Adriana está dizendo aqui, boa noite, concordo com a Rede Record. Isto, né, no caso, se eu for dizer aqui no caso Record, tem até a questão do demudo, que no caso é utilizado. Mas se eu for considerar a questão de fulano bateu recordes ou recordes na natação, né, um atleta que bateu recordes, porque a palavra não tem acento. Então não poderia ser recordes. Então, se alguém tiver algum comentário diferente sobre isso, fique à vontade para poder falar aqui com a gente a respeito desse assunto. Fique conosco, né? Seja para aprofundar alguma coisa que eu digo aqui para vocês, seja para retificar algum equívoco meu, ou seja para apontar o que eu não percebi, né? O que eu não vi. A Adriana está dizendo que é por isso que a revisão de um livro tem que ser feita por um profissional de competência. Com certeza, Adriana, é uma responsabilidade muito grande. Ainda mais considerando que os livros são fontes de conhecimento que a gente sempre busca para aprender. E aprender supõe-se que aprenda corretamente. Então, realmente existe essa responsabilidade dos veículos de comunicação, que na correria pode acontecer
das dificuldades de escrever corretamente, porque ainda mais se tratando de um conteúdo ao vivo, mas é preciso sim ter um cuidado muito grande. E no caso dos profissionais que apresentam ao vivo, dos repórteres ao vivo, pode ser ainda mais comuns os erros relacionados à questão de concordância, alguma palavra errada, porque ele tem que criar ali na hora aquele diálogo, aquela informação, e daí a necessidade de quanto mais leitura, quanto mais conhecimento de sinônimos, de palavras novas, do vocabulário, quanto melhor conhecer, mais a pessoa vai poder conseguir falar com fluência. Mais ela vai prejudicar menos. Mas obrigado, Zé Ronaldo, pela sua observação. Realmente nós precisamos prezar pelo cuidado com a língua. Acentuação, concordância, a questão de você realmente ter a pronúncia correta das palavras, isso exige muito de nós, exige uma dedicação muito grande. E eu assisti no outro dia mesmo uma live sobre esse assunto, e na live comentava o quanto, assim, a quantidade de brasileiros que efetivamente falam o português corretamente, a gente sabe que é muito pequena. Então, que realmente exige um aprofundamento, exige um estudo, um acompanhamento constante em relação às regras e uma prática constante em relação à nossa língua. Tá claro? Faz sentido para você? Quer complementar com alguma coisa? Se quiser, fique à vontade para fazer o seu comentário, para poder questionar, caso você também não concorde, para que a gente possa discutir. A Meire está dizendo uma coisa interessante aqui, que é em relação ao uso do WhatsApp. Angelita Santos, educadora também, está chegando aqui. Obrigado pela presença. Adelise Santos, muito obrigado aí pela presença. Gente, a Meire está dizendo aqui que é o seguinte: o corretor atrapalha muito. Temos que conferir muito antes de enviar. E digo mais, creio piamente que a leitura faz com que escrevamos corretamente. Isso mesmo, Meire, com certeza. A leitura, o conhecimento de novas palavras faz com que a gente escreva corretamente. Por exemplo, gente, eu fui ler um conteúdo este final de semana e então apareceu uma palavra ali que eu ainda não conhecia. Apareceu uma palavra diferente que realmente fez com que eu buscasse no dicionário, será que essa palavra existe mesmo? Ou será que eu estou lendo errado? Foi digitada, né, errada? Então foi uma forma de gerar uma dúvida, mas que só porque eu li. A palavra que eu li foi terremoto. Não foi terremoto, foi terramoto. E pela pesquisa que eu fiz, terramoto é o mesmo que terremoto. E eu precisei, inclusive, num grupo que nós fizemos um momento de ação, pronunciar essa palavra. Eu pronunciei terramoto, porque na pesquisa que eu fiz, identificava terremoto como terremoto, que é um sismo, é um abalo, é um movimento. Então, mas eu só vi essa palavra nova porque eu li. Então, realmente, Meira, a leitura faz com que nós escrevamos corretamente. Então, se um dia aparecer a palavra terremoto, eu vou manter, porque eu vou achar que tá certo. Pelo menos uma pesquisa mais superficial que eu fiz, eu consegui chegar a essa conclusão. Gilberto, você usa um certo tipo de pronúncia de acordo com o público ou não? Gilberto, você usa um certo tipo de pronúncia de acordo com o público ou não? Sim, com certeza, Adriana. Nós podemos também, a questão do uso da pronúncia, isso pode interferir na nossa forma de falar com as pessoas de acordo com o público para quem a gente fala. Então, a Cláudia Pereira entrou aqui. Ei, Cláudia, que bom te ver. Você está querendo dizer, Adriana, a pronúncia ou o vocabulário? Né? Ou as duas coisas. Enquanto você comenta aí, Adriana, eu vou voltar aqui na Meire, gente, para alertar o quanto
o corretor realmente do WhatsApp e de outras formas de emissão de texto, o quanto isso atrapalha a gente. Atrapalha tanto que às vezes completa a palavra de forma errada, e a gente manda mensagem e causa às vezes dúvida, causa às vezes atrito. E também tem a questão de você não aprender palavras novas. O corretor às vezes já corrige ali, então você não aprende a escrever corretamente aquela palavra, porque o corretor já traz pronto. E a gente então não se acostuma a corrigir as palavras, passa a ficar tudo pronto. Então tem uma responsabilidade muito grande nisso, e na pressa a gente acaba enviando um monte de mensagem errada para as pessoas, isso gera atrito, às vezes não dá tempo de apagar aquela mensagem que eu escrevi. Então realmente é muito importante mesmo se atentar à questão do corretor. Gente, vamos prosseguir aqui com o nosso diálogo, né? Vocês estão fazendo pergunta e vamos lá. Voltando aqui à Adriana, Gilberto, você usa um certo tipo de pronúncia de acordo com o público ou não? E também no vocabulário. Com certeza, Adriana, eu devo utilizar um vocabulário de acordo com o público. Com certeza eu preciso fazer isso. Ontem mesmo, eu conversando aqui com um vizinho, com o distanciamento social adequado, nós falávamos a respeito da questão do vocabulário, o quanto a língua vai mudando, palavras novas vão surgindo. E eu ali na brincadeira, inclusive, usei a palavra caçoar. Ah, a gente está aqui caçoando. Então é uma palavra que de repente você nem ouviu, mas é uma palavra que hoje está em desuso, porque a nossa língua é uma língua viva, vai se transformando, mas que se eu fosse conversar, por exemplo, com a minha avó, com a minha mãe, eu poderia muito bem utilizar essa palavra caçoar, porque é uma palavra que as pessoas idosas entendem, o linguajar delas. Então eu preciso buscar um diálogo com essas pessoas, um diálogo que também é libertador, usando uma palavra que esta pessoa usa, usando uma palavra que ela entenda. Inclusive, esse meu vizinho comentou sobre a palavra que ele estava ali dando uma aula para uma pessoa e usou a palavra deveras. Você conhece a palavra, Adriana? Ah, beleza. Caçoar. Então, e a palavra deveras, por exemplo, ele usou essa palavra com uma pessoa que fazia uma aula com ele. Aí a pessoa está assim, o quê? Então, mas na verdade a gente às vezes usa até um termo muito mais popular que é de vera, que é uma forma, entre aspas, errada de falar essa palavra, porque a pronúncia correta seria deveras. Mas se eu ficar com o uso, por exemplo, do deveras, com uma pessoa de uma instrução inferior, uma pessoa que tem uma formação menor, que tem uma certa humildade maior, talvez a pessoa não vá se sentir bem naquele diálogo. E aquele diálogo não vai ser libertador. Não que eu defenda o uso da palavra errada, tá, gente? Não é isso. Mas no contexto ali daquela situação. Eu falar de acordo com aquele público. O deveras, por exemplo. Ah, de vera. Aí quando ele falou assim, é de vera. Aí o outro logo, ah, entendi, captei a mensagem. E se não captasse, o diálogo realmente não atingiria aquele objetivo. E eu já dei um exemplo aqui para o vizinho, que eu estava conversando com um idoso há pouco tempo agora, e eu usei para ele uma expressão que nem sei se vocês aí conhecem. Eu falei assim: não, eu estou com um pouquinho de pressa, eu preciso picar a mula. Alguém aí já ouviu essa expressão, picar a mula? Que eu nem sei de onde surgiu, mas que aquele senhor, um senhor aí em torno de uns 85 anos, por aí, ele ainda falou assim: ó, você usa essa palavra? Porque eu usei um vocabulário que naquele momento foi libertador para ele, porque eu chamei aquele senhor para mais próximo de mim.
falando de um jeito que ele entendia. E isso é um diálogo libertador. Adriana, aqui, já observei diversos políticos com um vocabulário bacana, até demais, sendo necessário um dicionário ao lado. Realmente, Adriana, realmente isso acontece, que às vezes fala, né, tem ali um diálogo que a pessoa não consegue, tem um linguajar que as pessoas ficam ali pensando, o que será que é isso que ele está falando? O que será que é isso que ele está querendo dizer, essa frase que ele disse? E se isso acontece, não chega efetivamente à conclusão, não chega à comunicação. Realmente isso não chega a se efetivar como um diálogo. Por quê? Porque a pessoa que está ali ouvindo não entende. E se ela não entende, a comunicação não acontece. Então, gente, a Adriana está dizendo aqui, conheço, picar a mula quer dizer ir embora, sair do local. Exatamente. Ir embora, sair do local. Então, é preciso que eu use realmente a pronúncia e também o vocabulário de acordo com as pessoas com quem eu falo, de acordo com aquelas pessoas que realmente tenham a ver ali naquele momento, naquele conteúdo, naquele clima, naquele momento, naquele contexto, naquela espécie, né, de assunto. Inclusive, gente, depois eu posso aprofundar um pouco mais a questão do diálogo com crianças, a postura sua ao falar com a criança, os tipos de palavras a utilizar, a questão do diálogo com os idosos, a questão do diálogo com os jovens. Tudo tem uma diferença muito grande. O que falar que vai realmente chamar a atenção de cada um. E dentro do que você comentou aí, Adriana, da questão dos políticos, eu estou aqui com um livro do Paulo Freire, A Pedagogia do Oprimido, que ele traz uma frase que é o seguinte: muitas vezes educadores e políticos falam e não são entendidos. Olha só, gente, que interessante, dentro do que a Adriana comentou aqui. Muitas vezes educadores e políticos falam e não são entendidos. Sua linguagem não sintoniza com a situação concreta dos homens a quem falam. E sua fala é um discurso a mais, alienado e alienante. Então, olha que interessante, levando por esse lado da linguagem, que foi aqui comentado, então muitos educadores e pessoas de modo geral e políticos falam e não são entendidos. Por quê? Tem a questão de alienação, de alienar o outro com aquilo que falam, e tem a questão da linguagem que não sintoniza as pessoas que falam. É preciso sim, adaptar o discurso para quem vai ouvir. Porque o discurso tem uma finalidade, chegar até o outro. E se eu não faço essa adaptação, não chega. Chega, mas de forma errada. Bate e volta. Então, bateu aqui exatamente, Adriana, com essa frase que você disse. Os educadores e políticos não são entendidos, exatamente por causa da linguagem que eles usam, por causa da linguagem que eles comentam ali, e o público fica ali, né? Às vezes até se sente menosprezado, por causa de tantas expressões que são utilizadas, mas de que me adianta? Ninguém entende nada. É claro que a gente considera aqui, fazendo uma crítica de um modo geral, porque nós temos, na maioria das vezes, as pessoas, tanto educadores como políticos, que falam de acordo com o público, a quem se destina. E aí sim, o diálogo, ele se torna um diálogo que é realmente libertador. A Genair está dizendo aqui, quando dialogamos fazendo adaptações como o apóstolo Paulo, somos bem-sucedidos. Com certeza, Genair, fazendo adaptações. Por exemplo, gente, Jesus conversava através de parábolas, de forma que citava um exemplo e as pessoas entendiam. Então ele conversava com todos, deixai vir as minhas crianças,
conversava com as crianças de uma forma que elas entendiam. Então, linguagem simples, inclusive porque, gente, na época de Jesus, a maioria era analfabeta, não tinha conhecimento, não tinha conhecimento da língua. Então, precisava haver realmente um diálogo, que ele só seria um diálogo libertador se as pessoas entendessem aquilo que estava sendo feito, que estava sendo dialogado. E olha que bacana esse diálogo libertador que a gente está fazendo aqui. Eu preparei um monte de conteúdos para a gente discutir. Mas de acordo com os diálogos aí que vocês estão remetendo, né, ou seja, participando comigo, a nossa conversa aproveitou esse diálogo e realmente está sendo um momento libertador. Então, realmente é preciso observar isso. A Adriana está dizendo aqui, sabe uma palavra que eu usei errado? Perca e seria perda. Isso, realmente, depende, né, Adriana, da questão da perca e da perda. Né? Eu tive perdas irreparáveis. Então, a perda aí, que é uma forma de eu dizer que eu perdi coisas que são irreparáveis, então é um substantivo, certo? Agora, não perca a live de domingo que vem às 10 para as 8 da noite, que vamos prosseguir sobre diálogo libertador. E vamos falar muito sobre Paulo Freire e a pedagogia do oprimido. Então, aí nós temos o uso das duas palavras com sentidos diferentes. A perca, ou seja, coisa que eu perdi, eu não perca, né, perdão, e não perca a nossa live, e a perda, né, que é no caso substantivo. Certo, Genair? Certo, todos aqui que nos acompanham. Jonatas está dizendo aqui, boa noite, Gilberto. Estou curtindo muito a temática de hoje. Parabéns. Oi, Jonatas, muito obrigado. Que ótimo ter aqui a sua observação, o seu comentário. Isso para mim é libertador, hein? Isso para mim é enriquecedor. Deixa eu mexer aqui, gente. Só um minutinho. Isso para mim realmente é muito positivo, porque é uma forma da gente trazer conteúdos diferentes, de vocês participarem, e isso de fato é muito positivo. A Meire está dizendo aqui, hoje minha filha usou a expressão contração bocal. Contração bocal? Que é isso? Isso é o quê? É beijo? O que é isso? Meire, contração bocal. E eu corrigi, porque bocal é de lâmpada. Ah, tá. Ok, Meire. Contração bocal. Gente, as coisas vão mudando tanto, porque de repente começa a usar uma palavra errada várias vezes. Não estou dizendo que seja o caso aqui. Mas que às vezes aquela palavra passa a ficar em uso e vira até uma palavra que passa a ser correta. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Ah, tá. Meire, contração bocal é uma careta. Ah, tá. Entendi. A Lívia está dizendo que está acabando, nem viu o tempo passar. Realmente, Lívia, foi assim, bacana demais, né? O nosso diálogo aqui, o nosso diálogo libertador. E confesso para vocês que eu preparei um monte de coisas aqui em relação ao diálogo libertador sobre o livro, baseado no livro do Paulo Freire, que com certeza a gente não vai conseguir explorar esse conteúdo todo. Mas é que eu consegui citar, nem consegui, né, falar a respeito disso. Por quê? Porque o nosso diálogo aconteceu. Agora, quando eu imponho uma informação para o outro, quando eu imponho um conteúdo para o outro, não há liberdade ali. Há ali realmente uma coisa que não é revolucionária, não é libertadora. A Adriana está dizendo que adoro, amo aprender com você, Gilberto. Ô, Adriana, muito obrigado aí pelo carinho, pela consideração. Então, gente, fique à vontade para fazer mais alguns comentários, que já estamos encerrando aqui a nossa live, o nosso diálogo libertador, essa parte 1, né, que hoje foi bastante aqui relacionada a tirar dúvidas sobre a língua portuguesa. Já falamos aqui sobre a questão dos textos que são escritos, já falamos sobre tantos assuntos interessantes, e isso é muito bacana.
você que nos acompanha agora, nesse momento, e você que vai nos acompanhar depois também, porque o conteúdo fica gravado aí. Então, que bom que você prestigia esse momento de diálogo, gente, que é o objetivo desse nosso projeto Oratória em Casa, que é o objetivo de trocar informações com as pessoas a respeito de comunicação e a respeito de um monte de assunto também interessante que vocês trouxeram aí para mim hoje, para nós. Vocês trouxeram hoje, isso é muito bacana. Então, o objetivo é esse, a gente entrosar, a gente trocar informações. Gente, ainda mais no momento igual a esse que a gente está vivendo, assim, tão delicado, relacionado principalmente a comportamento, a saúde, o quanto isso tem sido difícil para todo mundo. Então, é uma forma da gente dialogar, é uma forma da gente trazer essa participação. E reforço aqui que hoje o nosso diálogo foi ainda mais bacana porque vocês se abriram ao diálogo. Vocês estiveram presentes efetivamente em nossa live. Isso acontece com muita frequência e hoje foi bastante intenso também. Então, gente, é o seguinte: nós vamos prosseguir no nosso assunto sobre o diálogo libertador no próximo domingo, às 10 para as 8 da noite, se Deus quiser. E faz sentido para você tudo isso que nós falamos hoje? Então, clica aí no coraçãozinho, clica aí, faça o seu comentário aí no Face, aí no Instagram, tá? Faça aí o seu comentário para que a gente possa ter essa noção, ter esse feedback, que tudo isso faz sentido para você e faz sentido para toda a comunidade. Então, nós vamos fazer o nosso intervalo, né, de 7 dias. E domingo que vem, às 10 para as 8 da noite, nós voltamos a falar sobre esse assunto. A Genair está dizendo aqui que oratória em casa é vida. Somos motivados a ampliar os conhecimentos. Oi, Genair, que bom, obrigado pelo seu carinho. Como diz a Genair, nós somos gente que faz, né? Obrigado pelo carinho. A Cássia está chegando aqui. Boa noite, Gilberto. Está chegando aqui através do Facebook. Gente, realmente então é isso. Vamos dialogar, vamos criar pontes de aproximação com o outro, mesmo que a gente não concorde com o outro, no lugar de criarmos barreiras e muros com os outros. Então fica aqui combinado, no próximo domingo, não perca a nossa live do próximo domingo, às 10 para as 8 da noite, onde vamos falar um pouco mais a respeito desse diálogo. Gente, como esse diálogo foi libertador para mim, tá? Muito bom ter esse entrosamento, essa participação com vocês. Muito bacana, eu me sinto realmente aqui, realmente muito motivado com a participação de vocês. Eu me sinto realmente pleno aqui nesse momento com vocês. Então, fique com Deus, com saúde, afinal de contas, estamos vivos. E domingo que vem, continuaremos vivos, plenamente. Tchau, gente. Até domingo.